Começa mais um podcast Viva a Voz agora. Só que hoje o podcast está totalmente diferente. Eu já acho que eu tô com dor aqui já no maxilar de tanto que eu ri com essa figura. Um cara super inteligente que ajuda as pessoas, que tem anos e não ajuda as pessoas só de forma com o seu conhecimento médico. Ele ajuda as pessoas também de forma filantrópica. Ele é um show à parte. Ele é conhecido como blogueiroso. Já já vocês vão entender quem é ele, de quem eu estou falando. Ele é ginecologista formado há 46 anos. Ele é CEO do Instituto, não vou falar o nome, do Instituto, já já eu te falo. Ele é responsável por mais de 14 mil médicos treinados por ele em ensino de tecnologias, cirurgias íntimas, e também ele é CEO de uma atividade filantrópica que eu fiquei encantado. Todo ano ele atende mais de 2.500 mulheres vítimas de violências sexuais, violências físicas, e a gente vai conversar sobre muita coisa hoje. Então, segura aí, porque se você é médico, se você é empresário, se você é mulher, se você é um marido atencioso, esse cara aqui ele vai somar muito na minha vida, porque sonha que em uns 40 minutos de conversa, ele já botou o nível do meu jogo, da minha consciência muito à frente. Chega pra cá, doutor Paulo Guimarães. Muito bem. Aliás, nós vamos fazer um brinde, né? A quem está nos escutando, né? Um brinde. Porque o brilho não é meu, o brilho é dele com essa ideia maravilhosa de ir até você. Um brinde a vocês. Um brinde. E esse não é o primeiro brinde, não. Você é um cara que brinda muito a vida, não brinda? A toda hora. Por quê? A toda hora. Primeiro porque a vida é um dos maiores presentes que a gente tem, né? Eu falo que nós temos 3 presentes, né? O presente do momento é aquilo que você pode fazer e mudar. Legal. O passado vai trazer para você o quê? Saudades, memórias. E o futuro, onde abriga todos os seus sonhos. Show. Isso faz uma grande diferença, né? Por isso que a gente brinda cada segundo da vida, seja passado, presente ou futuro. Hoje, Dr. Paulo Guimarães, ele tem um trabalho assistencial. Você tem o trabalho na clínica também é uma assistência, né? Assistencial. Mas, assim, eu queria saber, assim, da onde surgiu, por que isso aconteceu? Você como um ginecologista, da onde veio essa paixão pelas mulheres, pela saúde feminina? Me conta um pouco sobre você. Olha só, eu tive uma felicidade enorme quando eu era estudante de medicina, Certo. de acompanhar o ginecologista da minha mãe. Olha que legal. Tanto que uma das salas do meu instituto tem o nome dele, ele não está mais entre nós. Qual o nome dele? Vamos honrar ele? Dr. Newton Geraldo Pereira Machado. Aonde Conhecido o na senhor- época, ele era conhecido como Pelicano, em Belo Horizonte. Legal. E a partir do 3º ano médico, eu não só tive um acompanhamento da ginecologia, mas principalmente a parte humana. Sim. Porque a mulher, antes de ter seio, útero, ovário, ela tem uma alma diferente de Uau. todos os homens. Diferente de qualquer pessoa, porque é uma alma feita sob encomenda, né? Você vê que a obra-prima foi feita depois do rascunho, né? Perfeito. Que é o homem. Então eu tomei uma verdadeira paixão por cuidar da mulher de maneira tridimensional. Ou Sim. seja, cuidar do corpo, cuidar da alma e cuidar da emoção dessa mulher. Essa união dessas 3 coisas fazem as mulheres hoje serem o que são, seja do ponto de vista positivo, quando elas têm coisas para comemorar, como sejam coisas também que as entristecem, que tiram delas, às vezes, o grande brilho. Porque boa parte das doenças das mulheres, muitas vezes elas se manifestam no corpo, mas elas têm origem na alma, têm origem na emoção. Entendi. E é um dos temas que nós vamos falar. É isso que eu ia acabar de te perguntar. Violência é de todo sentido, até o silêncio que você produz dentro do seu lar contra a sua mulher, muitas vezes agride muito mais do que um tapa, muito mais do que um murro, inclusive. A indiferença. Oh, total. Tá, então você me falou que quando uma mulher ela apresenta alguma patologia ginecológica, essa causa pode ser emocional? Olha só, não querendo fazer aqui uma crítica, né? Mas muitas vezes, muitos de vocês, quando vão ao médico, muitas vezes o médico olha você apenas através de papel, dos exames, ou através das imagens de ressonância, de ultrassom, de raio-x, né? Mas papel, raio-x, exames, imagens, ela pode ser considerada quase tudo igual. Mas conhecer quem é que está doente,
como que aquela doença se manifesta no dia a dia dessa pessoa, seja homem, mulher, como ela se manifesta na casa, no Uhum. lar, no casamento, no trabalho. Isso é um cenário que é fundamental para nós conhecermos a doença. Total. Porque, por exemplo, uma coisa é eu estar gripado, Uhum. tá? Com uma vida sadia, com um ambiente familiar tranquilo. A outra é eu estar gripado, Uhum. com uma crise econômica, com desemprego, com uma crise conjugal. Você vê, essa doença passa, pode ser igual para todo mundo, seja até nos anos de laboratório, mas o cenário que está por trás dela modifica totalmente essa doença e a forma de tratar. Às Uhum. vezes não vai ser um medicamento, vai ser uma palavra, vai ser um acolhimento. E esse é um lado Interessante. que o médico tem que ter. Por isso que eu falo consulta. A gente falava agora há pouco, consulta é o quê? É um encontro de dois seres humanos. Sim. Não é um médico e uma doença. É um homem que está ali no papel de médico, mas ele é homem antes de qualquer coisa, é um ser humano que Sim. está colhendo o quê? As impressões, as emoções. A gente tem que ver isso. Infelizmente, isso está desaparecendo, né? Sim. Ainda mais hoje. Esse afeto, né? O Essa sentimento, proximidade. né? A percepção hoje da Maravilha. emoção, porque eu digo que muito mais do que só uma doença, muito mais do que só uma queixa de dor, Uhum. existe a queixa de lamentos, que muitas vezes ninguém quer escutar. Que doideira. Conversa vai Pessoal, bem. não, e a gente tem que refletir sobre isso, porque quando Dr. Paulo Guimarães traz essas reflexões, a gente tem que talvez olhar mais para o ambiente que nós estamos inseridos, a maior parte do nosso tempo, eu diria, nosso trabalho, a nossa família, os nossos finais de semana. É, eu sei que eu vou fugir um pouco do tema ginecologia, mas eu acredito, e eu queria que você comentasse depois sobre essa parte integrativa da medicina. Então, o que que eu estou querendo falar sobre ambiente, sobre família, sobre relações, que acabamos de falar que isso tudo importa, sim. E eu queria entender, você como antes, talvez antes de um médico ginecologista especialista, você formou em medicina. Como médico, como é que você entende a importância dessa saúde dentro de casa, de você, da parte de alimentação, essa integralidade, a medicina integrativa, ela existe Vou contar mesmo? para você uma coisa, você Manda, vai entender. Você sabe como é que os médicos atendiam os pacientes na época do Império do Brasil? não, Hoje você vai no médico, você marca uma consulta pela internet, pelo WhatsApp, vai no consultório, tem uma sim, recepção, você senta na frente de um ser humano com um computador e um teclado. Os médicos na época do Império faziam a medicina de que forma? Eles iam para casa e passavam 2 meses acompanhando o doente em casa. é mesmo? Então, esses médicos tinham a percepção de como era a comida, como era o ambiente. E naquele tempo, uma boa parte, quem podia pagar médico, geralmente eram senhores, donos de Sim, grandes propriedades. Então, eles passavam 2 meses nessas comunidades e aí ia conhecer o ambiente, o cenário, o relacionamento sim, dele com o escravo, relacionamento com o empregado, sim, relacionamento dele com a mulher, relacionamento dos papéis que ele tinha no império, ou seja, ele retratava todos os bastidores desse paciente. E aí fazia o tratamento, e olha que nessa época exames e medicamento eram extremamente escassos. sim, E ele fazia de que maneira a maior parte das curas desse paciente? Mudanças de cenário, mudança de alimentação, mudança de sono, ou seja, ele entendia esse paciente de uma maneira muito mais plena, que de uma maneira legal. muito mais integrativa. Então, quando nós falamos de medicina integrativa hoje como sendo algo novo, mas Uhum, as raízes dessa integração, de conhecer o ser humano em toda a sua expertise, seja ela sim, física, emocional, cenário, ela já era uma prática da medicina de antigamente. uhum, A ponto até de alguns médicos fazerem diagnósticos de diabetes experimentando a urina do paciente. Você vê a que ponto se chegava a entrega desse médico nesse momento. E alguns deles, às vezes, casavam-se com as filhas dos donos de terra, ganhavam do império títulos de barões. Né? Então, olha aham, só como é que era o trabalho desse médico. Até a remuneração dele não se fazia em mil-réis. Muitas entendi. vezes fazia em termos de transferência de propriedade, títulos, Olha né? que Então, legal. para você ver que a palavra honorário, honro, nasceu desse tipo de entrega que esses médicos lá atrás fazem. Aí eu te pergunto, hoje, com todo esse arsenal de medicamento, de laboratório, a gente consegue quase que ver o paciente por dentro integralmente, com Uhum, poucos equipamentos que nós já ainda temos. uhum, Imagina se um médico associar toda essa tecnologia à parte humana, à parte sensitiva. Eu brinco muito com os médicos que fazem curso comigo, que o melhor dos equipamentos que a gente precisa trabalhar com a medicina não está numa ressonância,
está no ouvir e no sentir. Essa é uma ferramenta fundamental para médicos terem sucesso. Não é o equipamento, não é um consultório de luxo, mas a percepção, a entrega, a postura de ser humano antes do médico propriamente. Mas eu acredito, e corroborando com o que você está falando, eu acredito que a humanidade, se você for analisar, ela tem ele segue o nosso caminhar. É um passo direito, é um passo esquerdo. E se você parar para pensar, ouvindo o que você está falando, eu até fiz eu voltei um pouco no tempo e falei, olha, se era assim antigamente, que eu não sabia realmente, depois o médico ele começou a se distanciar um pouco. Distanciou. Porém, agora está voltando. Com esse conceito, inclusive, de medicina integrativa, volta um pouco desse cuidado, desse olhar, dessa assistência. De você olhar, de você assistir a pessoa, de você entender que, por exemplo, a pessoa ela tem 63 anos de idade, um exemplo, e ela quer, sei lá, jogar golfe, mas ela não consegue empurrar o carrinho. Então, o médico, quando ele entra na vida daquela pessoa, escuta os desejos, as dores, o dia a dia, as necessidades, ele acaba, às vezes, saindo um pouco, aí eu te faço essa pergunta, ele saindo um pouco até da especialidade dele, que aí entra numa coisa bem, bem científica, porque a gente sabe que a medicina ela é baseada em ciência, e ele começa a trazer algumas soluções disso. Cara, você tá precisando dormir, bicho. Você não tá precisando de botox, você tá precisando dormir, você tá precisando se alimentar melhor. Você quer ver uma coisa interessante? Eu lido muito na área da endometriose e aí atendo muito a área da sexualidade. Que é endometriose? Só pra gente explicar rapidinho. Pois é, endometriose, só para vocês terem uma ideia, é uma doença que atinge uma mulher em cada 10. Tá? Então, não é uma doença rara, é uma doença hoje muito comum. Ela atinge mulheres preferencialmente no período reprodutivo. O que é isso? Significa entre a primeira menstruação até a menopausa. Não quero dizer que não tem endometriose na menopausa, mas ela se torna mais exacerbada nesse período. O que é endometriose? O útero da mulher tem um revestimento dentro que chama-se endométrio, que todos os meses se prepara para uma gravidez. Como a gravidez não chega, todo aquele banquete que foi preparado e o visitante não chegou, bem, ele descama, ele joga fora. É aquele jantar que você prepara para receber um convidado importante, ele não vem. E ficou em cima da mesa o jantar. Você joga fora. Então, o que acontece? A menstruação é uma descamação desse epitélio que formou-se naquele momento para uma gravidez. Esse endométrio só mora dentro do útero. Mas em algumas mulheres, essa célula chamada endometrial, que é a que menstrua, ela se desloca para fora do útero, aí vai para o ovário, vai para as trompas, vai para o revestimento uterino, vai para o intestino, vai para os rins, e lá o que acontece? Ela começa a produzir sangramentos menstruais fora do útero. Só que esse sangramento fora do útero, ele acaba promovendo uma reação inflamatória. E essa reação inflamatória, o que ela vai produzir? Primeiro, vai diminuir a fertilidade dessa mulher. Entendi. Porque criando uma inflamação ali dentro do abdômen e da pelve da mulher, tem dificuldade de produzir o óvulo, de captar o óvulo, de mobilizar a trompa para isso. Segundo, ele vai criar aderências que vão promover com o tempo dores, principalmente naquelas mulheres em que a penetração durante a relação, ou seja, a relação com penetração profunda, ela tem dor, então perda de qualidade dessa mulher. Da relação sexual. Então são os dois pontos importantes. Quais são os tratamentos hoje, né? Primeiro, que é uma doença que não tem cura, mas é uma doença que consegue se controlar muito bem, como a hipertensão, como a diabetes, tá? Mas o que a gente preserva hoje nessas mulheres? O tratamento tem dois objetivos. O primeiro objetivo é melhorar a dor, que não é só durante a relação, ela passa a ter dor na menstruação com cólicas, ela tem dor para evacuar, ela tem dor no urinar, ou seja, o tratamento... Prisão de ventre também? Às vezes ela tem a constipação é uma parte importante. Lembrando que vocês, mulheres, quando menstruam, ao contrário, vocês costumam ter diarreia na época menstrual, tá? Mas tem mulheres em que a evacuação é dolorosa. Então, quando tem a dor como ponto importante, nós consideramos o ponto principal do tratamento, tratar a dor dessa mulher. E a outra parte mais importante, preservar o direito dela de reproduzir-se. Então, o tratamento tem esses dois tipos de objetivo. Só um detalhe, tirar o útero não trata endometriose, tá, gente? Se alguém está propondo tirar o útero, não faz parte dos protocolos de tratamento. Olha, e aí os tratamentos que são? Os tratamentos podem ser via cirurgia laparoscópica, que é uma cirurgia que entra com minicâmeras e se retira esses locais onde tem aglomeração desses focos. Existem medicamentos que fazem o bloqueio do crescimento desse endométrio que se deslocou para fora. Com isso a gente consegue eliminar um pouco o efeito irritativo. E hoje,
quando essa dor muitas vezes não se consegue melhorar, nós temos hoje várias terapêuticas de dor, inclusive entra a clínica da dor, e os canabinoides, que hoje é Olha, uma que das interessante. soluções para tratamento dessa dor, já que ela é considerada uma dor crônica. Então, se alguém souber de endometriose, primeiro, não desespere. Outra, uma em cada 6 mulheres que tem endometriose na família possivelmente terá chance de ter endometriose. Meninas que começam a menstruar com cólicas, que se afastam da escola, que não praticam esporte por causa da dor menstrual, são os primeiros sinais já para se investigar Uma... a endometriose nessa época. E o que é pior? A endometriose leva de 7 a 9 anos para ser diagnosticada. E quando a mulher tem o diagnóstico, muitas vezes a doença já está em estadios mais mais avançados. avançado. Então hoje a nossa preocupação é nas adolescentes, nas escolas. Aí falamos para as professoras, falamos para os personagens nas academias, meninas que estão começando a menstruar com dores, ou mulheres que têm cólicas menstruais que deixam de ir na academia, elas devem ser encaminhadas para pesquisa para investigar a endometriose. Voltando então, a gente estava falando que eu me perdi um pouquinho aqui, mas a gente estava falando sobre essa parte da saúde integrativa. Você ia contar uma história, não ia? Não, era assim, rapidamente, né? Quando eu Ah, falo que o médico parou de conversar, né? isso. O médico parou de conversar. Eu brinco muito com os meus alunos quando a gente fala sobre orgasmo. Eu pergunto assim: quem é que escuta as vulvas insatisfeitas das nossas mulheres? Deveria ser o ginecologista, né? Que Sim. escutaria as falhas, os defeitos, as insatisfações. Aham. Aí eu brinco: quem que escuta as vulvas insatisfeitas? O personal, a manicure, o terapeuta, o fisioterapeuta, o motorista, né? A colega de trabalho, a vizinha de fofoca, quando deveria ser o médico, né? Que tem toda a capacidade de ouvir, analisar e conduzir. E assim, essa parte do. Eu tô muito interessado nisso, assim, porque realmente eu vejo que a medicina ela evoluiu muito para essa parte de olhar o ser humano como um todo. Como é que a ginecologia ela encara? Eu acho que essa pergunta ela é uma pergunta mais, Olha só, mais direta. de uma maneira, não vou nem falar da ginecologia, Tá. tá? Uhum. De uma maneira geral, a tecnologia trouxe muitos recursos do ponto de vista assim, de visualizar, de diagnosticar. Uhum. Mas o médico, ao longo do tempo, vem perdendo a parte principal, que é a interação dele com o ser humano. Ou seja, ele deixa de conversar. Tudo bem, que a gente sabe que médico hoje atende por demanda de convênio, então ele tem pouco tempo para Sim. atender. Mas isso empobreceu o relacionamento médico-paciente. Porque hoje vocês estão se relacionando com máquinas, estão se relacionando com IA, né? Sim. E a gente vê hoje, por exemplo, muitas pessoas, antes de chegar no médico, ainda passa. Hoje Pelo tem uma Dr. Google, né? enfermeira. Doutor Exatamente. YouTube. E aí a gente fala que se planta o diagnóstico do terror, porque às vezes uma lesão pequena, muitas vezes você vai lá no Google, ela fala que é câncer e que mata. E nem sempre o Dr. Google nos ajuda, ele cria um pânico muitas vezes. Cara, que doideira. E casos, eu queria saber umas histórias boas. Eu gosto dessas histórias porque eu tenho certeza assim que passam pessoas pela sua vida que. Hoje mesmo aconteceu. Hoje eu atendi uma menina de 12 anos Que legal. que começou a menstruar com dores. E a mãe que levou, ela falou: doutor Paulo, essa aí é a menina que nasceu depois que eu fiz o tratamento de endometriose com o senhor há 13 anos atrás. Você tratou, engravidou e a menina estava lá hoje. Isso é uma satisfação muito grande para a gente. Você vê que os sonhos das pacientes conseguiram ser concluídos, conseguiram ser realizados, e Sim, você, de alguma maneira, participou, né, desse projeto. Isso é com muito bom. certeza, de uma maneira muito, Na muito área, forte. na área nossa de atendimento filantrópico, a gente atende mulheres vítimas de violência, Uhum. e nós sabemos que muitas mulheres que têm violência sexual, e hoje é muito maior o número de pessoas que têm violência, talvez muitas de vocês que estão escutando a gente já Uhum. passaram por isso nos relacionamentos abusivos, nas Sim, agressões domésticas. Mas muita parte dessas mulheres, quando passam por esse tipo de violência, sim, elas se afastam do social, se afastam do sexual. sim. Porque muitas vezes você vê que é absurdo, né? Há um sentimento de culpa, quando na verdade o culpado deveria ser o que causou. O agressor. E muitas vezes essas mulheres perdem toda a libido, perdem toda, não é só a libido, elas perdem o interesse sexual e se afastam da vida Vira um conjugal. trauma, vira uma. E eu vejo quando eu faço uma cirurgia íntima nessas mulheres, que é o projeto nosso, essa cirurgia íntima eu falo que são pequenos procedimentos no corpo, Uhum. mas com grandes transformações na alma. Essas mulheres repaginam a sexualidade. Essas mulheres passam a viver uma nova sexualidade como se elas estivessem partindo do zero. E às vezes muitas dessas mulheres viram para mim e falam assim: doutor Paulo,
o que o senhor conseguiu fazer com essa pequena cirurgia, eu estou saindo aqui outra mulher. E Que muitas cirurgia é essa? vezes... Pera, calma, doutor Paulo. Que cirurgia milagrosa é essa? São cirurgias íntimas, redução dos pequenos lábios, fechamento da vagina, redução de clítoris, um clareamento vulvar, um preenchimento, vai ser outro assunto nosso, um preenchimento dos grandes lábios, uma melhora da lubrificação, uma melhora do conforto sexual dessas mulheres, seja utilizando laser ou cirurgias íntimas, que é a nossa hoje grande área de atuação. Então, esses pequenos procedimentos parte do resgate da autoestima dessas mulheres. Com certeza. Porque, na verdade, não é a vagina que torna-se, ou a vulva que torna o centro da mulher, mas é o ponto de começo. Eu falo que ali começa a grande corrida da mulher para a satisfação e plenitude dela. Então, quando ela se sente com falha, quando ela se sente feia, quando ela se sente inadequada, isso cria um bloqueio absurdo. Imagina. E quando você tira esse bloqueio, eu falo, não traz marido de volta, não dá orgasmo e não salva casamento, mas libera aquela mulher que está dentro de cada um de vocês, que vocês gostariam de ser, mas não se sentiam seguras o suficiente. Você está falando de uma mulher que tem, como dizia minha mãe, uma pré-A, né? Uma pré-adolescente, porque 12 anos ela está entrando na adolescência. E a gente está falando aqui de mulheres já com uma idade mais avançada. A ginecologia, ela... Exatamente, 2 polos. E claro, com um range todo no meio de necessidades específicas em cada etapa dessa mulher. Eu queria que você comentasse, trouxesse essa clareza para... A gente tem um público muito grande de mulheres empresárias. Então, assim, por exemplo, estresse, isso prejudica nessa parte sexual? Vamos conversar assim. Hoje, um dos focos maiores meus de atenção é a saúde da mulher 40 a mais, tá? Menopausa. Nós temos hoje 30 milhões de mulheres no Brasil que estão na menopausa, tá? Hoje a gente sabe... Peraí, 40 anos já começa a menopausa? Na verdade, o que é menopausa? Tá. Vamos definir. Menopausa é aquela mulher que já está há 1 ano sem menstruar. Só que antes da menopausa tem 2 etapas importantes, que é o climatério e a pré-menopausa, que muitas dessas mulheres começam a perceber de 37 anos em diante. Aí vem onda de calor, indisposição, estresse, começa a ter inquietude, ansiedade, irritabilidade. Por que eu estou falando da mulher 40 a mais? Uma mulher que tem hoje, aí uma coisa mais importante, dessas 30 milhões de mulheres, 1 em cada 5 tem tratamento de reposição hormonal. Ou seja, 80% das mulheres que estão na menopausa, principalmente serviço público, não tem reposição hormonal. E o que acontece com essas mulheres? Esses sintomas vão se agravando à medida que os hormônios vão diminuindo, então aí ela vai caminhando para pré-menopausa e vai para a menopausa, vem o quê? Secura vaginal, perda da libido, irritabilidade, a grande incidência de osteoporose, dificuldade para dormir, perda de memória. Aí sabe o que acontece, o que é pior? Grande parte das empresas que tem mulheres com 40 anos, que estão na menopausa a partir daí e sem tratamento, elas são as primeiras a entrarem na fila das demissões. Quando, na verdade, uma mulher de 40, 50 anos numa empresa, ela está na fase mais produtiva para a empresa, merecendo apenas serem tratadas. Pra você ter uma ideia, no Canadá, as mulheres, na Austrália, as mulheres, quando entram na menopausa, quem banca o tratamento hormonal é a empresa. E a empresa tem suficiente lucro e benefícios com isso. Por exemplo, por que elas acabam criando ambientes horríveis na empresa? A irritabilidade. Aí eu faço uma pergunta para as minhas pacientes. Você está achando todo mundo chato? Ah, tô achando todo mundo chato, não tenho paciência. Falei assim, e as pessoas começaram a te achar chata? Também. Também. Falei, então você está já com todos os sintomas que quase ninguém leva em consideração, é essa irritabilidade. Falha. O paciente, às vezes, quer ir buscar uma água na geladeira. Aí ela vai para a geladeira, chega na frente da geladeira, não sabe o que vai fazer. Aí, de repente, ela está com o celular, põe o celular na geladeira, volta e fala assim, cadê meu celular? Então, esses lapsos de memória atrapalham a produtividade da mulher. Então, por isso que hoje eu tenho um grande número de Calma, doutor. empresárias. Calma, mas será que, então, eu tô na menopausa? Porque eu faço a mesma coisa aí, bicho. Brincadeiras à parte. Aí entra estresse. Aí entra o TDAH, estresse, entra uma série de coisas aí, mas brincadeiras à parte, assim, eu queria saber, assim, então, o climatério, ele vem antes da pré-menopausa. Ele é o período que antecede a menopausa. Qual a idade? 36? Isso é variável. Mas a partir de 37 anos, as mulheres começam a ter declínio hormonal.
Tá? E aí precisa fazer essa reposição. E aí, assim, antigamente se imaginava fazer reposição hormonal só na menopausa. Hoje nós temos mulheres fazendo já algumas reposições hormonais, como, por exemplo, testosterona, que faz parte do desenvolvimento da massa magra, da musculatura, da libido, né, da memória, principalmente. A testosterona é A só progesterona não precisa repor. Precisa. Mesmo as mulheres que tiraram o outro. Por quê? A O progesterona... que é a progesterona e o que é a testosterona? Explica para nossa... Progesterona é um hormônio que vocês, mulheres, produzem em dois grandes momentos. Primeiro, vocês produzem durante o período da ovulação. Por isso que as mulheres no período fértil ficam mais dóceis, mais sensíveis, mais frágeis, mais receptivas à abordagem sexual. Então é um hormônio fantástico porque ele muda toda a parte da sua consciência. E outro que ele é produzido na época da gravidez pela placenta, torna a grávida mais calma, né? Elas aguentam muito mais coisa devido à progesterona. A progesterona é um dos primeiros hormônios que diminui, porque quando a mulher chega lá aos seus 35, 37 anos, ela começa a diminuir a ovulação e, consequentemente, a progesterona cai. Aí é por isso que muitas mulheres começam a ter distúrbio de sono, irritabilidade. Então, hoje, a gente passa a progesterona na reposição da mulher para proteger o endométrio, que eu falei para vocês agora, porque faz com que esse endométrio não cresça na menopausa. Tá? Isso não deixa de ser uma forma de evitar o câncer de endométrio ou doenças do endométrio. Mas a progesterona ela é usada hoje muito mais para proteger o cérebro da mulher. Hoje as mulheres fazem reposição com a progesterona, elas têm menos risco de Alzheimer e de demência. Olha que interessante. Então, na verdade, a progesterona, quando é passada, ela tem essa finalidade: melhorar sono, melhorar a irritabilidade e neuroproteção. Testosterona é um hormônio masculino que vocês, mulheres, têm 20 vezes menos do que nós. Mas ela é importante para quê? Ele tem mais de 400 funções. Ele não só tem função de melhorar a libido ou melhorar seu interesse sexual, mas ele está ligado principalmente à formação óssea, manutenção da musculatura, do sono, da memória, da disposição. Então, vocês, mulheres, têm 20 vezes menos hormônios do que nós, homens, com a testosterona. E quando chega na menopausa, ainda diminui. Diminui. Ele já é o segundo hormônio que costuma diminuir. Caramba. E o outro hormônio que vocês, mulheres, têm é o hormônio que nós, homens, adoramos, que é o estrogênio, que faz vocês, desde lá da infância, começar a desenvolver os caracteres sexuais, as mamas, a menstruação e toda essa parte da silhueta feminina, cabelo, unha, osso, né? A textura da pele, o ácido hialurônico da pele, é graças a estrogênio. Então, ele é o hormônio da mulher. O homem também produz, mas pequenininho só. Então chegou ali nos 36, 37 anos de idade, começou a ficar mais irritadiça, começou a manifestar, a atrasar, porque você falou 1 ano, mas isso eu tenho que esperar, a mulher tem que esperar 1 ano. Pelo menos ficar sem menstruar, porque até chegar esse período de 1 ano sem menstruar, ela tem irregularidades menstruais. Menstruação vem, falha. Então, a irregularidade ela faz parte da pré-menopausa. Então você, mulherada, olha, ó, informação importante, porque às vezes a menstruação atrasa e a mulher já fala, lascou tudo, tô grávida de novo. Agora, voltando àquela conversa sua, mulher que tá com irritabilidade não é só hormônio não, tá, gente? É o marido. É o marido. Às vezes a gente tem que falar assim, chama o marido aqui que nós vamos bater um papo com ele. Eu falo isso da minha esposa, porque assim, mas eu sou um bom marido, eu sou aquele cara que leva o café na cama, que leva... Ó, uma dica pra você que tá se tornando um pai, um marido agora. Troque a fralda do seu filho, deixe a sua mulher fazer o número 2 em paz, né, doutor? Porque assim, ó, a qualquer momento, o filho, ele lá em casa é assim, ó, os meninos falam assim, fala, galera, vamos lá no supermercado comigo. Ah, não, pai, eu tô aqui jogando videogame, tô aqui fazendo tal coisa, vou jogar futebol. É desse jeito. A Marina, tô indo no mercado. Ela nem precisa falar assim, quem quer ir comigo? Ela já senta no canto. Quando vai ver uma filha indiana atrás. Uma das coisas que eu adoro, porque eu recebo pacientes que vão com o esposo, principalmente para reposição hormonal, né? Que eu falo que a reposição hormonal nós temos que fazer no casal. Porque você melhora a qualidade de vida dessa mulher, principalmente a atividade sexual. Então a gente está colocando uma gasolina azul, né? Podemos assim dizer. E às vezes aí os homens tudo comemorando ali, né? E os homens estão queimando óleo 20. Então a gente tem que colocar a reposição hormonal nas mulheres e também nos homens para que haja uma compatibilidade. Mas uma das coisas que eu falo sempre para os homens consultórios, os maridos que acompanham, eu falo assim: quer você ter saúde mental, quer ter um bom casamento, quer ter tranquilidade? Faça sua mulher feliz. Você vai receber tudo em troca, de volta. Em dobro até, né? Em dobro, em triplo aí, você vai
Ó, agora eu quero uma pergunta, já que a gente está falando de hormônios, de testosterona. Qual que é a importância, então, dessa mulher? O que pode acontecer com ela se ela não fizer essa reposição hormonal? Você falou alguma coisa de perda de massa Olha só, muscular? existem mais de 160 sintomas que a mulher que não faz reposição hormonal vai ter. Tá. Ela tem aumento do risco de catarata. Ela tem 30% mais de ter acidente cardiovascular. Ela tem osteoporose. A osteoporose é perda da consistência do Nossa. osso, a ponto de chegar num ponto a mulher tem, só para vocês terem uma ideia, uma mulher sem reposição perde 3% de osso por ano, ou seja, 10 anos de menopausa, ela vai perder mais de 40, 50% de osso. Caramba. Ela vai fazer uma fratura de punho, servir numa xícara de café. Se ela escorregar, por exemplo, num tapetinho solto de casa, ela faz uma fratura de coluna e esse osso não se recompõe. Se ela tiver o azar de cair sentada, ela pode ter risco de fratura de bacia, em que grande parte das mulheres que têm esse tipo de acidente, como osteoporose, tem em média 20% de risco de morte por hemorragia. A mulher sem a reposição, ela tem um grau de envelhecimento porque a perda de ácido dos colágenos, das elastinas e do ácido hialurônico. A mulher começa a ter fragilidade de unhas e perda de cabelo. A mulher começa a ter diminuição de interesse sexual, libido, secura vaginal, aumento das perdas urinárias. Então, isso são alguns dos sintomas que as indisposição. Mas quando a gente fala de medicina integrativa, a gente não está, então, assim, a testosterona sozinha, ela não resolve tudo isso quando aí. Quando a gente fala em medicina integrativa, você olha tudo, né? A gente olha a parte de vitaminas, né? A vitamina D é um hormônio, vocês não sabiam, né? Eu não sabia. Hoje a gente chama hormônio D, porque ela tem uma função não só na parte óssea, né? Mas ela também tem na parte de defesa. Então, quando nós falamos hoje de medicina integrativa, ela entra com todo o arsenal, minerais, vitaminas, né? Enzimas, peptídeos, né? Os hormônios é apenas uma parte dessa cadeia de reintegrar o ser humano dentro de uma qualidade de vida. Brincando com Deus aqui, nós fomos feitos, principalmente as mulheres, para viver com qualidade de vida até 55 anos. Nós também, tá? Sim. Se nós não fizermos uma reposição de tudo que nós precisamos, a gente vai ter vida longa? Vai, mas com perda de qualidade. Principalmente nós que estamos aqui em centros urbanos. Sim. Porque se a gente morasse, por exemplo, lá na roça, eu teria que comer meus legumes, graças a Deus, eu teria que levantar cedo, ir lá na horta, subir e descer morro, teria que puxar água lá no poço, não é assim que fazia antigamente? Esses homens e essas mulheres viviam o quê? 80, 90 anos. Sim. Lembrando, gente, que longevidade não é viver mais em quantidade, mas sim em qualidade. Que viver até os 90 em cima de uma cama, deitado, sem conseguir se movimentar. Hoje o avô da Marina, o avô e a avó, 96 e 93. Há um ano e meio atrás ele estava dirigindo ainda. Há uns 3 anos atrás ele estava esquiando no lago. Meu Deus. Com 91 anos de idade, 92, 91, esquiando. A lancha puxando e ele esquiando. Então, assim, eu parei de beber. Eu confesso a você, assim, que eu parei de beber e agora estou compensando as minhas ruínas na alimentação. Porém, é uma coisa de cada vez. Eu queria que você comentasse sobre isso. Porque eu vejo muitas pessoas, principalmente nesse mundo acelerado, resultados rápidos e resultados milagrosos, que não existem, a gente sabe disso. E se são milagrosos, em algum lugar ele vai cobrar da nossa saúde, da nossa saúde mental, enfim. Então, assim, eu realmente fiz isso. Eu parei de beber o álcool até porque eu li muitos artigos que falavam sobre essa segurança. Não existem níveis seguros de consumo de álcool, né? E aí eu parei. Mas aí eu parei, descontei na comida. E agora minha próxima função, já que eu já parei do álcool, essa parte já está resolvida, eu vou para comida. Aí é o refrigerante, alguma embutido, né? Um cachorro quente, enfim. Sobre isso, o que você tem a me dizer? Olha só, nós vivemos hoje uma sociedade que tem pressa. Então a pessoa obesa. Isso é uma doença? Ela tem elementos psicológicos, né, com fundo psiquiátrico, ela tem também distúrbios hormonais, ela tem vários fatores, okay, né? Mas você pega um obeso aí que está, digamos, aí com 110 quilos, que ele ganhou esses 110 quilos ao longo da vida, ele quer perder tudo isso em 2 dias, em 2 meses. Você pega uma pessoa que nunca cuidou da pele, nunca usou um filtro solar, de repente quer fazer um tratamento de pele e voltar até uma pele de uma pessoa jovem,
no estalar de dedos. Uhum. Você pega uma pessoa com problemas cardiológicos, problema de diabetes, que poderia estar sendo prevenido há mais tempo, ele quer resolução disso, tudo num passar de um estalar de dedos, né? Um passe de mágica. Então, medicina integrativa, a medicina que a gente tem hoje na visão, é que a gente consegue resgatar isso, mas não na velocidade que a gente tem. Quer ver um exemplo? As famosas canetas de emagrecimento, sem citar nomes. As pessoas estão perdendo peso, mas estão perdendo cabelo, estão perdendo massa muscular, estão perdendo colágeno, estão voltando a ter hemorragia. O que acontece? Voltam a ficar magras, mas ela tem um envelhecimento precoce. As nossas, assim, vou citar nome, né? Sim. Então, hoje existe até dentro da medicina estética o cuidado com a mulher pós as canetas emagrecedoras, porque acelera o processo de envelhecimento. E resgatar isso também não é fácil, né? Porque a pele perde a textura, perde a elasticidade. Mas voltando ao que você colocou, principalmente, hoje tem 3 coisas que a gente faz que não precisa ir na farmácia. Atividade física, primeiro. Alimentação. E saúde mental, lazer, convivência, são coisas importantíssimas. Por exemplo, tem um trabalho, é o trabalho mais longo que tem hoje na história de pesquisa, ele tem mais de 70 anos, tá? Eles investigaram pessoas que tinham longevidade. E sabe o que eles descobriram? Aqueles que tinham longevidade não eram os que tinham melhor recurso financeiro, que fizeram exames, que fizeram vacina, que cuidaram da alimentação, que fizeram atividade física. Os que tinham amigos. Uau. Então, isso mostra que a convivência, ela faz parte da qualidade mental da pessoa. E é uma das coisas que nós estamos perdendo hoje com a internet, gente. Você com não é as amigo telas. de quem mora do seu lado, mas é amigo de alguém que está lá na Coreia, que você não China, sabe né? nem falar, né? Então, assim, atividade física, né? Nós paramos de andar, né? Você hoje vai, por exemplo, você nem sai mais para sua casa para comprar comida, você tem um drug delivery. Sim. Né? Você vai num posto hoje para fazer, praticamente, colocar gasolina, lá você tem farmácia, você tem supermercado. Só anda de um lado assim para o outro, né? Só vai... Hoje a gente pede tudo nisso aqui, ó, né? Sim. Hoje eu peço roupa, supermercado, remédio. Bom, tá aí os mercados livres, o mercado free, você compra tudo hoje sem sair do lugar. Shoppings, dentro de algum tempo, não vai mais existir, a não ser para passear, né? Fazer o footing que os antigos faziam nas ruas, né? Então, por exemplo, uma das coisas que eu gosto muito de falar para as minhas pacientes, né? Atividade física. Retirar o açúcar, gente. Depois de 45, 50 anos, açúcar não faz bem para nós de jeito nenhum. Nós não podemos Até lá a gente pode... Lactose, nós somos mamíferos. O leite materno, ele é importante para a criança, o leite é importante na fase do desenvolvimento, mas em algum momento a lactose se torna também um fator de inflamação tecidual. Quando eu falo inflamação, não é infecção, tá, gente? É enferrujamento, tá? Entendi. Okay? O glúten, que nós somos viciados em glúten, né? Quem que não gosta de um pão, quem que não gosta de um bolinho, né? Quem que não gosta de um arroz, faz parte da nossa história, da nossa cultura. E se você for ver a alimentação, você vê a melhor alimentação do mundo hoje é considerada a alimentação mediterrânea. E se for ver, lá tem mais magnésio, tem mais iodo, tem mais cálcio e tem mais fatores antioxidantes. É outra palavrinha que está em voga, antioxidante e antiferrugem, tá, gente? Sim. Então, alimentação, lazer, né, convivência e principalmente atividade física, gente. Você vai ver outras e o sono? Culturas. Sono, 8 horas de sono tinha que ser o melhor momento de todo, só que hoje a gente priva-se disso, né? Sim. Então são coisas que não precisam ir na farmácia, são coisas que estão ali dentro. As mulheres, por exemplo, a contração do assoalho pélvico. Tem muitas mulheres que acham que contração do assoalho pélvico é ficar apertando e soltando. Não, existe exercício para fortalecer essa musculatura, para prevenir a incontinência urinária, para diminuir o alargamento vaginal daquelas mulheres que durante a relação às vezes sai ar da região vaginal, sai pum pela vagina. Então os exercícios de assoalho pélvico. E o mais importante é que as nossas mulheres nunca foram orientadas, né? Porque eu falo que a educação das nossas mulheres atuais ainda tem raízes lá no século passado. As mulheres não sabem usar essa musculatura, por exemplo, na hora da penetração, elas teriam que segurar e manter 10 segundos seguro o pênis dentro da vagina. Isso melhora o prazer de vocês, porque você consegue expor mais o clítoris durante a relação sexual. Olha que e o parceiro vai achar maravilhoso, porque ele tem uma constricção do canal vaginal. E são coisas que vocês aprendem e fazem todo dia. Você está no engarrafamento, está fazendo exercício, está assistindo um filme chato. Então pode ser sozinha. Sim, a fisioterapia pélvica ela faz apenas o processo introdutório. Entendi. Um detalhe,
É uma profissional, né? É uma profissional de fisioterapia Tá bom. especializada. Uhum. 70% das mulheres não sabem apertar essa musculatura. Entendi. Ela aperta a musculatura do glúteo, ela aperta a musculatura da Do parte ânus. interna do ânus, não, porque Não? ela faz parte. Ela aperta do abdômen, mas a musculatura do assoalho pélvico, 70% das mulheres não tem consciência dessa musculatura. Aí entra a fisioterapia pélvica para fazer as mulheres terem esse tipo de consciência e estimular elas a fazerem o tratamento da infecção urinárias, principalmente, e das questões dessas disfunções sexuais. Pessoal, o papo tá bom demais, mas a gente vai ter que marcar uma outra conversa, porque Então, assim... vamos terminar às 5 horas da manhã, vocês topam? Não, meia-noite, meia-noite no mínimo. E assim, desde já quero te agradecer pela Aquela hora foi uma aula. queda de braço. Foi Agora é um cumprimento mesmo, de um coração. cumprimento. E olha, eu tô muito feliz, assim, porque primeiro que o podcast ele me dá, eu sou grato a Deus por essas oportunidades de estar de frente com pessoas tão inteligentes. Hoje você realmente você deu um show aqui. Posso falar uma coisa rapidamente? com certeza. Lembrando daquele que manda na vida da gente, né? Uhum. O que você faz, eu falo que é o melhor produto do mundo. É a palavra. Né? A comunicação. Então, você vê, por exemplo, como é que o mundo foi criado, né? O nosso Deus disse, faça-se luz, ou seja, são duas coisas que ele fez. Ele usou a palavra para fazer a luz, somos nós todos filhos da luz, né? Uhum. E tanto isso é verdade, que a palavra de Deus é tão importante, que o nosso Jesus é o quê? E o verbo se fez carne. Então, assim, a comunicação, a palavra é que faz com que as pessoas se unam, mas infelizmente também, se nós não soubermos usar, elas nos afastam também. Sim. E nós estamos perdendo isso, né? Vamos falar mais e digitar menos. Muito bom. E eu ia falar, já ia entrar no outro assunto do vamos descascar mais e desempacotar menos. Mas eu acredito muito no que você acabou de falar. Eu sempre presto muita atenção nos caminhos que estão muito fáceis. Eu tenho uma teoria que eu vou escrever um livro que ele chama O Mundo Invertido, que é o que está muito bom, desconfie, porque ele não vai te tirar da zona de conforto, ele não vai te levar para o lugar, do próximo nível, para onde você realmente tem que ir. Zona de conforto é estacionamento, né? Zona de conforto é só ali para você descansar um momento e depois já ver o seu difícil, próximo. Tá difícil. Tá no lugar certo, não tá? Tá difícil para você? Pode esperar porque vem coisa melhor. Boa, boa. Doutor Paulo Guimarães, uma aula. Topa voltar? Com certeza, convite então, olha só, convite aceito. Eu gosto muito de trazer temas, de perguntar para a audiência. Então, assistam esse podcast, deixem perguntas. Dr. Paulo Guimarães vai responder, a gente vai encaminhar para ele. Ele também vai ter acesso ao podcast, vai de vez em quando ele tiver um tempo, ele vai responder. É um cara muito humano, muito perto das pessoas. E eu tenho certeza que você não vai perder nada, muito pelo contrário, você só vai ganhar na sua vida, só vai somar se você se conectar a pessoas que fazem o mundo melhor. Cara, filantropo, médico, assistencialista, é um cara que é completo e agora tá passando esse legado. E a gente vai ter que marcar um novo episódio só para falar para você que é médico de como a sua vida como médico pode melhorar depois de passar por alguns. Eu contei 16, foram 16 cursos. Por ano. 16. Você tem 16 oportunidades de se tornar um médico melhor, um médico mais competente, um médico mais completo. Então, vamos passar suas redes sociais, que eu não posso esquecer disso. Pessoal, segue lá, Doutor Dr. Paulo Guimarães, sem acento, é claro, ponto, ginecologia. Esse é um dos perfis. Esse é para vocês, clientes e mulheres. Pronto. Vamos passar os outros? Bom, o outro. Qual que é o outro? O outro é Instituto Paulo Guimarães. Você que é médico e quer conhecer os cursos de esteroscopia, curso de estética íntima, leis aplicadas em ginecologia. E para você, mulher, que vem de populações que estão em carência, vulnerabilidade, lá você pode também se cadastrar para ser uma das pacientes modelos nossas também. Olha que legal. Então, é Instituto Paulo Guimarães. Esse é o outro Instagram para médico, onde tem a lista, o calendário dos nossos cursos e, ao mesmo tempo, é onde nós fazemos também a captação de você que pode precisar desses atendimentos. Só para te falar, o paciente modelo, além de não precisa ser um modelo bonito, né? O modelo é de você participar, ter a sua vida transformada, ter essa oportunidade a custo zero. A custo zero? Custo zero. A custo
Zero. Ou seja, se você sente algum desconforto, se você sente algum Na área da sintoma... estética, do sangramento uterino anormal, na incontinência urinária e na perda da lubrificação vaginal. Então, você tem todos os atendimentos de laser, do exame de endoscopia para útero, então tem todo esse tipo de arsenal e você que falou, nós captamos. Você falou um trem interessante, que é os equipamentos que você disponibilizou, foi um investimento altíssimo, todos são de altíssima qualidade, porque às vezes é só para desconstruir esse negócio assim de, porque eu vou atender uma população carente que precisa que os equipamentos são ruins, de má qualidade. Muito pelo contrário, são equipamentos de última geração, investimento altíssimo, que foi feito justamente para você treinar outros profissionais, deixar um legado na área da medicina e, além disso, de quebra, ajudar milhares. Foram 50 mil? Até agora, 50 mil em Brasília. Em Brasília, nesses últimos 16 anos. Cara, parabéns. Obrigado. Só 16 anos. Obrigado por isso. Porque, assim, uma pessoa, isso aí chama-se corrente do bem, viu, meu amigo? Ó, meu amigo, minha amiga. Quando você faz o bem para uma pessoa, ela se sente melhor, ela se sente feliz e ela não vai causar o mal em outra pessoa. Uma pessoa que sofre na vida, ela devolve isso para o mundo. Uma pessoa que ela está plena, que ela está assistida, que ela está viva, ela devolve gratidão, ela devolve felicidade, sorrisos para o mundo. Então esse camarada aqui que está na nossa frente, ele está fazendo esse papel que poucas pessoas no mundo enfrentam esse desafio. Por isso que você já tem o meu respeito e minha admiração desde já. Não é puxa-saquismo, é porque quando a gente olha... Porque dá trabalho, meu povo. Dá trabalho. Custa dinheiro. Ele precisa se dedicar. Não é só... Não é só dinheiro, não. Tem renúncia, tem sacrifício. Renúncia. E olha, eu digo para vocês, isso fazer de coração... Eu tenho 72 anos. Isso faz a gente se rejuvenescer. Tem 72 anos? 72 anos. Bem vivido. 46 medicina, só se eu tiver o quê? Entrar no jardim. Mas não tem não. Aqui, cara, eu ia falar para você uns 60 e poucos. Cara, 60 e poucos. Parabéns. 72 anos. Mas também tem aquilo, a gente se cuida. Claro. Porque para eu fazer vocês seguirem isso, eu também tenho que ser o meu exemplo. Então, é cuidar da alimentação, do lazer e outra. Fazer aquilo que você é apaixonado. É o que você faz. Essa é a nossa fonte da juventude. Uau. Amar o que você faz, porque você entrega isso com amor, com tranquilidade e de uma maneira espontânea. E o universo devolve isso. Olha que incrível, 72 anos. Aqui tem uma escada, gente, aqui é no segundo andar. Eu já recebi uma pessoa, não vou citar o nome, porque senão vai ficar chateado comigo, mas ele tem 71 e teve uma certa dificuldade de subir isso aqui. Chegou aqui faltando ar. Faltando ar e botando os bofos pra fora. Então, assim, é um cara que chegou com energia incrível, tratou todo mundo aqui no nosso estúdio, na nossa escola, que é uma escola, tratou todo mundo muito bem e com uma energia que parece que não tem fim. Isso aqui vai entrar pro Guinness. 127 anos aí. Obrigado, doutor Paulo Guimarães. Você e a sua audiência, muito obrigado. Assista esse podcast novamente. Entre em contato, doutor Paulo Guimarães. Sempre um prazer entregar conteúdo de qualidade para você. Espero que tenha feito a diferença. E eu sei que se você assistir mais vezes, se você compartilhar, tem uma lei que a gente chama de lei da atração, lei de Deus, que ele vai abençoar a sua vida. Então compartilhe esse episódio com quem está precisando, uma mulher que esteja nessa situação ou de vulnerabilidade ou passando por algum aperto nas suas relações íntimas, tá? Grande abraço e até o nosso próximo Viva a Voz Podcast. Tchau, tchau.